meu nome é Silvia Tafarello Del Roy, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou voluntária da ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Hoje eu trouxe um tema de palestra que é o desapego como libertação evolutiva. Esse tema ele é um pouco polêmico, porque ele pode ser confundido com frieza, com desprezo e com indiferença. E eu vou procurar mostrar para vocês nessa palestra que ele também pode ser uma ferramenta para conquistarmos e proporcionarmos liberdade. Mas antes, eu vou apresentar a CIPEC e alguns termos da Conscienciologia para quem nunca ouviu falar sobre o assunto. Então, a CIPEC é a Associação Internacional Independente de Pesquisas da Conscienciologia. É uma instituição independente de pesquisa, estudos e ensinos fundamentados na Conscienciologia. É uma associação sem fins lucrativos, uma escola de Conscienciologia. E o que é a Conscienciologia? É uma ciência dedicada ao estudo da consciência, que somos todos nós. Eu sou consciência, vocês são consciência, consciências. O objetivo da conscienciologia é propiciar autoconhecimento, buscando entender quem somos, como evoluímos, qual a nossa programação existencial, nossa programação de vida. A ciência conscienciologia, ela tem uma abordagem um pouco diferente da ciência convencional, porque ela aceita a hipótese da existência de outras vidas, outros corpos energéticos, além do corpo físico, e outras dimensões, além dessa dimensão material na qual nos manifestamos. E como a conscienciologia estuda a consciência? Através de alguns pilares que eu vou apresentar aqui. Então, um deles é a holossomática, que estuda os corpos, os vários corpos de manifestação da consciência. O corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, o corpo das emoções, dos sentimentos, e o corpo mental ou do discernimento. Outro pilar é a multiexistencialidade, que diz que vivemos várias vidas e não uma só. E a multidimensionalidade, que diz que interagimos em várias dimensões, além da dimensão intrafísica. A bioenergética, que estuda as bioenergias que permeiam todo o universo, e diz que trocamos energias com o meio e com as demais consciências. A cosmoética, que mostra o nível evolutivo pessoal através da postura incorruptível. Então, quanto mais incorruptível a pessoa for, mais cosmoética ela é. A cosmoética, ela vai além da ética convencional. E o outro pilar é a autopesquisa, que é a experimentação antes da crença. Vou apresentar agora um pouquinho do portal da CIPEC, que é o portal-acipec.org. No portal, você pode encontrar informações e as atividades da nossa instituição. Você pode entrar na nossa página do Facebook, do Instagram, ouvir os relatos dos participantes da APROCIM. A APROCIM é uma atividade de assistência energética para o planeta com finalidade de reurbanização. Ela acontece desde 2003 por um grupo de pessoas que são chamadas de aproximadores. Você pode entrar no canal do YouTube, onde terá acesso a palestras e encontros do Colégio Virtual dos Aproximadores. Entrar na plataforma EAD, nós já temos mais de 50 cursos gravados, conhecer o blog da Procim, adquirir cursos e livros na lojinha EvoluUp e saber mais sobre o projeto SETA, que é um projeto de um campo ectoplásmico de autocura. É um projeto muito importante e muito interessante.
e também estar por dentro da nossa agenda de eventos. Bom, a autoexperimentação. Ela se fundamenta no princípio da descrença, que diz que você não deve aceitar uma ideia sem a devida reflexão, mas sim submetê-la a uma análise crítica e racional, seguida da experimentação pessoal, como um recurso fundamental para a comprovação própria daquilo que lhe foi informado, e assim podendo verificar se faz sentido ou não para você. Esse princípio da descrença, ele está no livro Assistência Energética Planetária para SIM, que pode ser adquirido no portal da CIPEC. E ele baseia todas as nossas atividades. Então, não acredite em nada do que eu estou dizendo aqui. Procure avaliar, experimentar e tire suas próprias conclusões, verificando se isso faz sentido ou não para você. A motivação que me levou a escrever sobre esse tema, né? Foi uma dificuldade pessoal que eu detectei em me desapegar de algumas coisas, de algumas circunstâncias e até mesmo de algumas pessoas. E eu percebi que estava travando a minha caminhada. Então, eu resolvi pesquisar o tema e apresentá-lo em forma de palestra para que outras pessoas possam se beneficiar também. Às vezes, a dúvida de um é a dúvida de muitos. Então, eu acho que a gente sempre deve compartilhar as nossas pesquisas. Bom, algumas definições de desapego. Desapego é um estado de desprendimento de coisas, ideias, pessoas, lugares ou acontecimentos. Desdramatização, dar e ter liberdade, deixar ir. Ato ou efeito de soltar, desprender, libertar. Como já falei, ele pode ser confundido com frieza e indiferença. Envolve equilíbrio, maturidade, lucidez e discernimento. Dar importância adequada às circunstâncias. Agora eu vou apresentar para vocês 3 verbetes da Conscienciologia que trazem o tema do desapego. Os verbetes, eles são defendidos e apresentados diariamente das 12h30 às 14h30 no site das tertúlias conscienciológicas. São assuntos com temas de pesquisa pessoais, né, que as pessoas pesquisam, escrevem e apresentam, defendem em forma de verbete. Eu vou apresentar apenas a definição de 3 desses verbetes. Então, se alguém quiser se aprofundar no assunto, ler o verbete na íntegra ou até mesmo assistir a tertúlia, as referências estão no final dessa apresentação. Então, o primeiro deles é o efeito do desapego inteligente, da Celeste Silveira. Ela defendeu no dia 25 de março de 2024. E diz que o efeito do desapego inteligente é a consequência da capacidade ou habilidade de a consciência, homem ou mulher, manifestar desprendimento das atividades, atitudes, hábitos, cargos, objetos, pessoas, sentimentos ou ideias, avaliados enquanto improdutivos à evolução e dificultadores da concepção da programação existencial. Ao meu ver, ela quis dizer aqui, né, que o efeito do desapego inteligente é a capacidade da pessoa conseguir se desprender de tudo que não é importante na vida dela, de tudo aquilo que é improdutivo, né, e pode dificultar a sua evolução e desviá-la da sua programação de vida.
Ela fica apegada a coisas que não são produtivas e deixa de fazer aquilo a que ela se propôs a fazer nessa vida. Outro verbete é o desapego interconsciencial. O desapego interconsciencial é a condição de desprendimento lúcido da consciência intra ou extrafísica em relação à convivência com outrem, preservando a autonomia e possibilitando relações mais sadias e libertadoras. Esse verbete é de Ariel Andrade, foi defendido no dia 2 de setembro de 2023. Esse verbete, ele fala sobre desapego entre consciências, entre pessoas, ou até mesmo entre consciências extrafísicas, ou seja, que já não fazem mais parte desse mundo intrafísico, que já morreram. Esse desapego entre consciências, ele proporciona autonomia para ambas as partes. Agora, o terceiro é da Marilza Andrade, defendeu no dia 26 de janeiro de 2018, e diz que o exercício do desapego é o ato, processo ou efeito do aprimoramento prático de abrir mão da sensação de posse sobre objetos, lugares, valores, ideias, pessoas e sentimentos, em prol da ampliação da lucidez, da interassistência e da evolução consciencial. Então, quando nós nos desapegamos do que não é prioritário, nós ampliamos nossa lucidez, assistimos mais consciências e somos mais assistidos também. Bom, tipos de desapego. O desapego pode ser emocional, seriam relações interpessoais, né, entre pessoas, geralmente por causa de carências. O desapego material seria o desapego de bens, do conforto, do status e do poder. O desapego intraconsciencial é o desapego da consciência com ela mesma. Esse apego normalmente é por causa de crenças limitantes, autoimagem, que tanto pode ser positiva quanto negativa, excessivamente. O desapego circunstancial é a capacidade de não se apegar a acontecimentos, sejam eles bons ou ruins. E o desapego multidimensional é a capacidade de não se apegar tanto na dimensão intrafísica como em outras dimensões. O apego como obstáculo evolutivo, ele gera estagnação consciencial, a pessoa fica parada, não consegue ir para frente. Ele amplifica o ego, né, porque a pessoa só pensa nela, amplifica o medo da perda e cria vínculos energéticos patológicos, doentios, porque nós assimilamos energias parecidas com as nossas, semelhantes. Bom, desapego com autossuperação e libertação consciencial. Ele tem ligação direta com o processo evolutivo da consciência. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, a tendência é que nós sejamos mais desapegados. E vice-versa. Quanto mais desapegados, mais evoluímos. É um pré-requisito para a autossuperação e a liberdade interdimensional. Eu trouxe agora alguns exemplos práticos que eu tirei, são notícias, né, que são veiculadas pela mídia, que tem como tema o desapego. Então, a primeira que eu trago aqui, ela tem como título Comece 2025 exercitando o desapego.
Então, uma especialista em reorganização de ambientes, que se desfez de 95% do que ela tinha, ela mostra os 5 principais erros cometidos por quem deseja reorganizar um ambiente, tornando-o mais prático e mais leve. O primeiro é tentar fazer tudo de uma vez só, fazer devagar, aos pouquinhos, encarar a tarefa sozinho, peça ajuda, esperar demais para se livrar das tralhas, continuar a comprar e acumular. Você vai dando embora, mas você continua comprando e acumulando. Entulhar a casa porque não conseguiu se desfazer do volume necessário. Essa notícia ela é do dia 26 de dezembro de 2024, final de ano, né? Então, normalmente, no final do ano, as pessoas têm aquela tendência, assim, a querer se desfazer, se desligar, né? Se desapegar de algumas coisas, e é um bom momento para a gente começar uma tarefa do desapego. Outro exemplo prático tem como título A Limpeza da Morte, prática sueca de se livrar de bens acumulados em vida. Esta limpeza antes da morte consiste em se livrar de tudo que é desnecessário antes de deixar este mundo, antes de morrer. Uma prática que a artista sueca nonagenária Margareta Magnusson explica em detalhes no livro O que Deixamos para Trás, a arte sueca do minimalismo e do desapego, da editora Intrínseca. O minimalismo, ele é um estilo de vida no qual se adota a simplicidade como princípio. Significa reduzir ao essencial, eliminando excessos. Modo de vida que propõe leveza, foco e equilíbrio. Esse outro exemplo prático também fala do minimalismo. O título é O Prazer do Desapego. Minimalistas defendem que ter menos coisas cria mais liberdade. O minimalismo é um comportamento que torna pessoas mais importantes que as coisas que elas têm. Com menos importância para o material, podemos abrir espaço nas nossas vidas para o que realmente importa. Agora, algumas estratégias para desenvolver o desapego. Trabalhar a autoestima. Pessoa que tem autoestima, ela é mais autoconfiante, ela é mais independente, ela não precisa se apoiar em ninguém. Enfrentar o medo. Não assumir a responsabilidade pela vida dos outros. Cada um tem que assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Aceitar a realidade. Fazer sempre autoquestionamentos e autopesquisa. De vez em quando dar uma paradinha e perguntar o que eu ainda estou, a que eu ainda estou apegado, o que está travando no meu caminhar. Começar as ações pró-desapego aos poucos, definindo metas prioritárias, atingíveis e úteis. Pega lá um caderninho de vez em quando, vê tudo o que você gostaria de se desapegar, procura colocar por ordem de prioridade e começar, um por um. E eu trouxe também 3 técnicas conscienciológicas que podem ajudar no desapego. A Recim, a Recexis e o EV. A Recim é a reciclagem intraconsciencial. São mudanças individuais, positivas, de opinião e comportamento. A Recexis é a reciclagem existencial, mudança para melhor de todo o curso e perspectiva da vida humana da consciência intrafísica. Sem a reciclagem intraconsciencial, nós não conseguimos fazer a reciclagem existencial. E a outra é o EV, que é o estado vibracional, uma técnica de autodefesa energética, onde ocorre a vibração
de todos os veículos de manifestação da consciência e proporciona o desacoplamento de energias patológicas, doentias, do nosso campo energético. Essas técnicas também são referenciadas no final dessa apresentação, se alguém quiser se aprofundar. Benefícios do desapego. O desapego aumenta a lucidez e a liberdade íntima, facilita a projeção consciente. A projeção consciente é a saída da consciência para fora do corpo humano, para fora do corpo físico. Isso ocorre todas as noites, embora às vezes nós não nos lembremos, né? E a consciência se projeta e pode vivenciar experiências em outras dimensões. Quem é mais desapegado tem mais facilidade para se projetar e ter as rememorações. Inclusive, quem é mais desapegado do corpo físico também, a gente deve cuidar do corpo físico, não estou querendo dizer aqui que a gente precisa negligenciar, né? Não, nada disso. Vamos cuidar do corpo físico, mas procurar não sermos tão apegados a ele. Porque na hora da lessoma, que é a nossa morte, né, do corpo físico, isso fica mais fácil, facilita também a lessoma. E expande a interassistencialidade, como a gente já viu. O desapego, ele beneficia também o abandono aos ganhos secundários, mantenedores da zona de conforto patológico. A pessoa apegada, ela se mantém em uma zona de conforto doentia, porque isso traz para ela ganhos secundários como segurança e conforto. Então, o desapego traz esse benefício também. O equilíbrio emocional é outro benefício, equilíbrio entre coração e mente. E quando abrimos mão do prescindível, a vida fica mais leve. As características da pessoa desapegada. A pessoa desapegada, ela não deposita todas as suas expectativas em algo ou alguém. Consequentemente, ela não se decepciona, ela nunca se decepciona, ela não fica frustrada em relação a nada ou ninguém, ou quase nunca. Normalmente ela tem autoestima, é segura, enxerga e enfrenta as realidades, não tem medo, consegue se desvencilhar de relacionamentos patológicos, ambientes de trabalho estressantes ou familiares opressores. Não tem medo de mudanças. É autorrenovadora, madura, lúcida e desperta. Obviamente, a gente não consegue ser tudo isso de uma vez, né? Mas aos pouquinhos a gente vai conquistando isso. Agora, então, eu trouxe umas reflexões, são algumas perguntas que a gente pode se fazer de vez em quando. Do que eu preciso me desapegar para evoluir? O que hoje eu ainda não consigo desapegar? Qual apego tem me impedido de crescer consciencialmente? Estou vivendo a minha programação existencial, a minha programação de vida ou os desejos de outros? E eu já banquei o autodesapego na vida atual? Em caso positivo, qual foi o resultado? Eu trouxe uma frase aqui que define, né, a minha palestra, define o que eu quis apresentar para vocês. É uma frase muito simples, mas eu acho que resumiu bem aquilo que eu queria dizer, que é: o desapego é uma ferramenta para a liberdade consciencial. Então, vamos aproveitar e utilizar essa ferramenta em nosso favor, né, da nossa liberdade e também em favor das outras consciências. Aqui estão as referências que eu utilizei aqui para trazer essa palestra. Se alguém quiser se aprofundar, eu agradeço muito a companhia de vocês
E eu deixei meu e-mail aqui. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma crítica, eu estou à disposição. Muito obrigada e até breve.